Seja muito bem-vinda ao nosso aulão de todas as quartas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre as síndromes emocionais e os traços de caráter. É aquele aulão daquele jeito preparado para você ter um conteúdo incrível que possa te ajudar de fato aí na terapia. Então, a gente vai começar esse aulão trazendo que quando a gente fala de síndrome, a gente está falando das máscaras da dor. E essas máscaras da dor, elas não só travam, atrapalham, torcem a nossa vida. Então é muito importante o que eu vou te trazer hoje nessa aula sobre síndromes emocionais e os traços de caráter. Para você que chegou aqui agora, muito boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Edna. Boa noite, Tati. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Tati. Boa noite, Claudiane. Boa noite, Edna. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mara Varela. Salam aleikum, querida. Boa noite, Tamara. Boa noite, Jubodim. Boa noite, Ismavete. Boa noite, Cleide. Sejam muito bem-vindas. Então, senhoras, vamos começar com conteúdo. Espero que você esteja aí já de caderno e caneta na mão, porque a gente tem conteúdo pesado hoje. Então, quando a gente fala das síndromes emocionais dentro dos traços de caráter, a gente está falando das máscaras da dor. E as síndromes emocionais são formas de defesa que nós criamos diante das dores existenciais, que são as dores de rejeição, abandono, manipulação, a dor de se sentir usada, a humilhação, a troca, a traição e a exclusão, que pegam os 5 traços de caráter. O rígido é o que tem 3 dores existenciais. Elas se ligam aos traços de caráter que moldaram o nosso corpo e a forma da gente estar no mundo. Ou seja, conforme a dor existencial que eu vivo, o meu corpo vai ser moldado, conforme a dor existencial que eu fui remetido desde o momento da gestação, o meu corpo vai se moldar conforme esta dor, e através desta forma que eu vejo no corpo, eu vou moldar o meu comportamento, e dentro do meu comportamento eu vou desenvolver as síndromes. Então, quando a gente fala das síndromes, a gente está falando que o nosso corpo fala e que cada síndrome tem uma expressão postural, uma expressão muscular e até psicossomática. Então, eu quero te trazer inicialmente. É muito importante a gente entender quais frases internas nos aprisionam diariamente, porque são dentro das frases internas que nos aprisionam muitas vezes que estão as nossas síndromes. Em que momento eu me sinto pequena, mesmo sendo adulta, e também qual dor me fez criar essa máscara. E agora a gente começa as síndromes. Espero que você esteja com caderno e caneta aí, porque vai bombar hoje, senhora. Então, vamos olhar para as síndromes com profundidade. O conteúdo que eu estou te trazendo aqui é módulo inteiro da nossa formação. Então, dentro das síndromes, olhando para elas com profundidade, a gente começa com a síndrome da impostora. Na síndrome da impostora, os traços associados são o traço de caráter rígido mais o traço de caráter oral. A frase interna é: eu não mereço estar aqui. Eu não mereço aquilo que eu tenho. De algum momento vão descobrir que eu não sou o que pensam. Eu não sou inteligente como pensam, eu não sou aquilo que as pessoas imaginam. Causas possíveis: pais críticos, comparações e exigência de perfeição. É a mulher que acredita que tem que ser perfeita para ser amada. E aqui nós vamos ter como consequência: eu vou me boicotar, perfeccionismo exagerado, dificuldade de receber elogios, e no meu corpo eu vou ter rigidez no pescoço, vou ter tensão nos meus ombros e vou ter aquele sorriso contido. Sabe aquela pessoa que você pede para ela rir, ela trava? Ela trava, ela não sai um sorrisão largo, escancarado? Isso acontece porque o corpo mostra aonde a síndrome está. Então, Priscila, quando eu ver uma mulher com o ombro rígido, com o pescoço rígido, Priscila,
com ombro tensionado demais e que quando vai sorrir trava, essa mulher pode ter a síndrome da impostora? Pode. Doenças comuns na síndrome da impostora: enxaqueca, gastrite, ansiedade. Essa mulher é uma mulher insegura. Na síndrome da impostora, eu sou uma mulher insegura. Eu não tenho certeza de quem eu sou e eu acredito que o outro vai descobrir que eu não sou mesmo. Esta é a questão. Então, perguntas importantes para esta síndrome. E eu quero que você me diga, se você se reconheceu, eu quero que você venha aqui e diga para mim: Pri subiu, Pri bateu, Pri me reconheci, Pri entendi que eu carrego essa síndrome também. Então, perguntas importantes para a síndrome da impostora. Em que momento eu acredito que eu não sou suficiente, mesmo entregando muito? A quem eu tô tentando provar o meu valor? Na síndrome da impostora, eu tô tentando provar valor o tempo todo. Aí você vai dizer pra mim assim: como assim, Pri, tô tentando provar valor? Tá tentando provar valor o tempo todo? E às vezes, você pode estar tentando provar valor sem perceber, ou pro seu pai ou pra sua mãe. Porque no fundo, as nossas necessidades de prova são sempre pra eles. O que acontece se eu parar de provar e simplesmente existir? Percebe? E aqui a gente tem um exercício importante. Pri, até isso vai trazer, até isso, senhoras, exercício sistêmico para você trabalhar a síndrome da impostora. Então você vai escrever uma carta para cada pessoa que colocou uma régua inalcançável e você vai devolver. Então, como assim, Pri? Ah, eu tirava 8, a minha mãe dizia que tinha que tirar 10. Eu limpava a casa e a minha mãe dizia: nunca tá bom o suficiente. Eu tentava mostrar e sempre tinha um defeito, sempre tem um defeito, Priscila. Até hoje, quando eu falo com a minha mãe ou com meu pai, sempre tem um defeito. Então aqui, você vai escrever uma carta pro seu pai, pra sua mãe, para um ex-marido, para um patrão, para uma patroa, para quem for necessário, que colocou uma régua alta, fazendo com que você acreditasse que você não é boa o suficiente ou que você não sabe. E você vai começar essa carta dizendo: eu deixo com você as suas expectativas, eu sou boa bastante do meu jeito. E aí você vai escrever a carta, certo? Então, começamos com essa síndrome. Agora nós vamos para a síndrome da mendiga. A síndrome da mendiga é associada ao traço de caráter oral. A frase interna é: eu só recebo migalhas. Ou seja, ela é uma mulher que acredita que nunca recebe, e que quando recebe, recebe pouco. Ela questiona quem está próximo dela e ela implora amor. E isso não é só ruim, como é venenoso para si mesmo e para o outro. Então, a causa da síndrome da mendiga é carência, e a carência de afeto, aqui, mãe ausente e pai distante. Quer dizer, pessoas que sofreram abandono indireto, ou seja, com pais que não estavam presentes para entregar emocionalmente para essa criança, infelizmente vão gerar adultos que podem ter a síndrome da mendiga. Lembrando que essa síndrome é uma síndrome que pega diretamente o traço de caráter oral. As consequências de se manter na síndrome da mendiga é aceitar pouco nas relações, aceitar pouco nos trabalhos, e em qualquer trabalho que essa mulher vai fazer. Então assim: Pri, eu sou terapeuta e cobro R$50 a sessão, sabendo que a sessão vale 300, síndrome da mendiga. Subiu. Por quê? Porque eu tenho carência de afeto. Eu prefiro ouvir que o cliente me ama e que eu sou maravilhosa do que eu receber dele R$300. E aqui não tem posicionamento. Aonde não tem posicionamento, a síndrome da mendiga tá tomando conta. E aqui eu vou perder oportunidade para crescer na vida, eu não vou conseguir me posicionar, eu não vou me levantar para fazer as minhas coisas, né? Eu vou acreditar que eu não tenho força, que eu sempre preciso do outro. Como é que o corpo vai mostrar isso? Olhar de pedinte, porque o oral ele traz essa coisa desse olharzinho do gato do Shrek, que parece que tá implorando para a pessoa coisas sempre. Postura curvada, certo? E mãos
que a gente tem uma sensação que essa pessoa está sempre pedindo para receber. Inclusive, eu posso ver nessa pessoa um pescoço com uma sensação de que ele sempre fica mais para frente. É como se a pessoa tivesse o tempo todo pedindo comida. Isso é do oral, do traço do abandono. Então, assim, senhora, se você tem uma amiga que é terapeuta, precisa dessa live, manda um aviãozinho para ela, manda ela vir para cá, porque o conteúdo de hoje é um conteúdo que você não vai encontrar, eu garanto, você não vai encontrar em lugar nenhum. Perguntas, doenças doenças comuns dentro da síndrome da mendiga. Compulsões, depressão, é na síndrome da mendiga, por frustração, por decepção do que o outro não me entregou emocionalmente, certo? E também compulsão alimentar. Perguntas reflexivas para a síndrome da mendiga. O que em mim acredita que não merece abundância? Eu tô mendigando amor, tô mendigando atenção, ou tô mendigando reconhecimento? Eu quero que alguém olhe pra mim e diga, não, tu é boa mesmo, tu é foda. Em vez de eu dizer isso pra mim na frente do espelho. Aonde eu aceito menos do que eu valho? Senta, faz uma lista das tuas relações e coloca aonde eu tô recebendo menos do que é o meu valor. E se questiona se tu merece mesmo continuar dentro desse relacionamento. Porque eu creio que não, senhor. Agora eu vou te trazer um exercício para essa síndrome. A pessoa precisa ficar na frente do espelho, com os olhos abertos e afirmar: eu mereço melhor. Eu escolho receber em plenitude. Eu mereço melhor. Eu escolho receber em plenitude. Na síndrome da briguenta. Traço de caráter associado. Você vai olhar para mim, síndrome da briguenta, essa senhora. Eu vou dizer para você que essa síndrome é uma coisa fantástica. Na síndrome da briguenta, o traço associado vai ser o psico mais o masoca. A gente vai ter esses dois traços juntos. A frase interna, se eu não brigo, eu não existo. Você vai olhar para mim, como assim, Priscila? Aquela mulher que tudo é um problema. Tudo é um problema. Traz água para mim. Ai, tu trouxe, mas tu não encheu até a boca. Por que tu não encheu até a boca? Não, porque tinha que encher até a boca. Aí o cara vai e enche até a boca. Por que tu trouxe até aqui em cima? Por que não colocou só até aqui? Não sabe que daí não vou... vai derramar quando eu virar na taça? Percebe? Na síndrome da briguenta, eu não consigo ouvir o que o outro tem para dizer. Eu quero terminar a frase antes. Eu não dou espaço para as pessoas falarem. Eu quero ter razão. Quem quer ter razão, senhora, dorme com a razão, come com a razão e fica sozinho com ela. Então, um lugar importante para a gente avaliar, tá? Causas da síndrome da briguenta. Na infância, o ambiente era um ambiente de injustiça. A criança era invisível e vivia onde tinha violência. Então, é muito importante a gente entender isso. Consequências dessa síndrome, da síndrome da briguenta. Vive conflito constante, dificuldade de ter relação harmônica, não consegue fazer amigos. Porque é difícil estar perto de alguém que sempre sabe tudo e sempre tá certo. Percebe? No corpo, o que a gente vai ver? Mandíbula travada. Aquela dor aqui, ó. Mandíbula travada. Pessoa que anda de punho cerrado, tá sempre de mão fechada, pronta pra guerrear, pronta pra porrada. Percebe? E a gente vai ver aqui também que essa mulher pode ter gastrite e tensões ao longo do corpo. Eu quero te trazer as perguntas reflexivas da síndrome da briguenta. O que eu ganho quando eu escolho brigar ao invés de dialogar com as pessoas? Existe uma forma de que eu possa falar aquilo que me feriu, mas que seja respeitosa para o outro? A raiva que eu projeto fora nos outros, nas situações, no que está acontecendo, na verdade, é contra quem? Contra quem? Porque na síndrome da briguenta, a raiva que eu tô jogando fora
ela é direcionada a uma pessoa de forma específica. Normalmente você vai ver na síndrome da briguenta, um dos olhos vai estar pequenininho. Quer dizer, Pri, meu olho esquerdo é pequenininho, eu tô na síndrome da briguenta, precisa resolver com a sua mãe, porque a raiva tá sendo direcionada para quem? Para sua mãe. Ela não tá sendo direcionada para as outras pessoas, mas infelizmente tudo vira tudo. A água, a comida, o carro que ligou, a pessoa que te ultrapassou no trânsito, tudo vira a sua mãe na sua frente. Percebe? Esse é o lugar. Então, e olha só que coisa importante isso, né? Que medo profundo a briga tá escondendo. Que raiva profunda a briga tá escondendo. Exercício importante para a síndrome da briguenta. Escrever uma carta para a raiva. Você vai dizer para mim, como assim, Pri? Você escreve cartas de raiva para todas as pessoas que te feriram e, obviamente, não envia. Você rasga, queima simbolicamente, mas fica livre disso. Quer dizer, nessa live de hoje, eu não tô te trazendo só o conteúdo, mas eu tô te trazendo também como resolver a síndrome. Quer dizer, e eu repito, né? Olha, senhora, trazer conteúdo de qualidade, a gente tem gente na internet que traz sim. Posso dizer pra você que sou só eu que trago conteúdo de qualidade, né? Longe de mim. Porém, trazer um conteúdo de qualidade, profundo, e ainda trazer o exercício para você resolver na sessão de terapia o seu cliente, aí isso aí eu quero ver tua chave, né? Porque daí a pessoa vai dizer assim, não, o exercício tá lá dentro da formação, né? Então, aqui, eu vou dizer para você que, obviamente, o exercício que eles têm lá dentro é infinitamente mais profundo do que eu tô te entregando aqui. Mas o que eu tô te entregando aqui, realmente, gera resultado. Vamos para a síndrome da boazinha. Então, ela é associada ao traço de caráter oral, mais o traço de caráter masoca, e a frase interna é: eu preciso agradar para ser amada. Quem nunca, né, senhoras? Quem nunca? A causa dessa síndrome, que é bastante importante da gente entender: culpa, medo de rejeição e busca constante por pertencimento. É como se eu tivesse uma necessidade absurda de encontrar um lugar para mim. Porque eu nunca encontrei. É como se eu não tivesse o meu lugar. Consequência da síndrome da boazinha: anulação, esgotamento, frustração silenciosa. No corpo, sorriso permanente. Tu olha para essa mulher, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo no lugar? Tá tudo perfeito? Né? Na síndrome da boazinha, ela não pode mostrar pro outro que ela tá triste. Ela é a boazinha. A boa menina tá sempre bem. Percebe? Então, aqui a gente vai ver nela peito retraído. A gente vai ver nela fala doce em excesso. Essa mulher, ela vai conversar e ela vai sempre conversar de um jeito bem docinho, bem fofinho. Boa noite, Bia. Que bom que você tá aqui. É aquele oralzinho que fala baixinho, que a fala é sempre doce, é sempre gentil. Síndrome da boazinha. Então, quais são as doenças comuns que a gente vai ter aqui? Fibromialgia, enxaqueca, problemas intestinais. Essa mulher pode ser dada como bipolar e borderline. Senhora, é muito grave o que eu vou te dizer. Quando tem um oral que tá arrebentado. 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 Quando ela não aguenta mais, as pessoas vão dizer que ela é alguém que sente muito, que tem altos e baixos muito grandes, porque uma hora tá muito triste, uma hora tá muito estressada, mas a mulher que suporta ser a boazinha por muito tempo, quando explode, explode e arrebenta no corpo. Todas nós vai acabar arrebentando no corpo. Perguntas reflexivas
para a síndrome da boazinha. A voz pode ser infantil, Priscila. A voz do oral, do traço de caráter oral, é esse olhar da voz infantil. E essa pessoa que conversa com você e faz, ai meu Deus do céu, dicuti-cuti, nhanhanhã, oral, senhora. E essa mulher que fala com essa voz baixinha, e ela sempre quer falar assim, meio vozinha infantil, oral, senhora. Síndrome da boazinha e mulher cheia de problema. Cheia de problema. Luciana, te respondo depois, tudo bem? Agora eu tô entrando nas síndromes, então assim, não dá pra trazer aqui. Mas a pergunta aí, Luciana, é por que tu tá tretada com teu pai? Tretada com o pai, tretada no trabalho, meu amor. Sobre isso. Então, as perguntas reflexivas pra síndrome da boazinha é: quem me ensinou que para ser amado eu precisava ser útil? Na síndrome da boazinha, eu sou agradadora compulsiva e quando uma pessoa não me chama, eu tenho a sensação de que eu não sou necessária. E não ser necessária me fere. Muito, profundamente. O oral é um traço que na dor, só Jesus na causa. Junto com o psico, então, é o pior de todos. Agora aqui, a outra pergunta que eu quero te trazer. Eu sou amada quando eu digo não? Porque isso é muito importante de eu entender. Se uma pessoa me deixa de me amar, se ela se afasta da minha vida, porque eu disse um não para ela, a pergunta é, ela merecia estar na minha vida? E continuando, o que aconteceria se eu mostrasse a minha verdade crua? Se eu saísse dessa boazinha e todo mundo visse quem eu sou de fato? É o medo de perder quem? Porque no abandono, o abandono na vida adulta é a síndrome que arregaça você. O abandono na vida adulta, ele traz todas as síndromes que arregaçam você. O abandono, ele é, assim, dos piores, não só dentro da dor existencial, mas dos piores traumas para que na vida adulta a gente fique assim, arrebentada. Exercício para a síndrome da boazinha. Dizer não, vamos lá, um não por dia para algo simples, observar a sensação no corpo. E a partir disso, vamos lá, como é que eu vou começar a dizer esse não, né, Pri? Porque o medo aqui de dizer não é violento, né? Então eu começo com: sinto muito, não posso. Essa semana não tenho como. Nos próximos dias eu tenho muita coisa para fazer, não tem como te ajudar. Então você começa com pequenos nãos, mas um não dito por dia, que você preste atenção no seu corpo, não vou fazer, e entenda aonde é que ele se localiza, é parte do trabalho para entender couraça do traço de caráter oral e também do traço de caráter masoca. Agora a gente vai para uma síndrome que todo mundo fala, mas falar é uma coisa, entender profundamente da síndrome, trazer causa-consequência é outra coisa, né? Então, a síndrome da salvadora, ela está associada ao psico, ao masoca e também ao rígido. Você vai olhar para mim assim, traço de caráter psico tem síndrome, meu Deus, e como? Então, a frase interna da síndrome da salvadora: eu tô aqui. Eu tô aqui pra você, eu tô pronta, eu tô disponível, eu posso te ajudar. Me chama, né? Qual é a crença dela? Eu tenho que ajudar os outros. Causa da síndrome da salvadora: inversão de papéis na infância, cuidar dos pais, ainda criança, que é o que a gente chama de parentificação. Consequências na vida adulta: codependência, exaustão, ressentimento. No corpo, peito projetado para frente, aquela sensação de peito de pombo, né? Peito projetado para frente. Dores nas costas. Aqui, uma coisa bastante importante a gente entender é que a postura é uma postura de carregar peso. A pessoa pode desenvolver aqui atrás aquela bola, porque ela
vive carregando aquilo que é do outro. E as doenças mais comuns da síndrome da salvadora são dores nas costas, hérnia de disco e exaustão da adrenal, porque ela não relaxa nunca. Perguntas reflexivas para a síndrome da salvadora. Quem eu estou tentando salvar para não olhar para mim mesma? Em primeiro lugar. Próxima pergunta. Eu salvo por amor ou salvo para me sentir necessária? Porque se a necessidade é ser necessária na vida do outro, tá na hora de avaliar por que existe essa necessidade em você. Talvez se você não ajudar todo mundo, se você não estiver nesse lugar de disponibilidade, você não se sinta tão importante. A síndrome da salvadora pega a mulher que tem necessidade de ser necessária, porque ela precisa se sentir importante, ela precisa olhar para todo mundo e dizer, sabe, né, se não for eu, ninguém resolve. E aí ela pega um monte de problema que não é dela. A próxima pergunta para a síndrome da salvadora. O que acontece se eu deixar cada um carregar o seu destino? O que acontece se eu deixar cada um resolver o seu próprio problema? Porque na síndrome da salvadora, eu sou a mulher que tá aleijando todo mundo. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, como assim, Pri? Você tá aleijando todo mundo. A mulher que fica sendo a muleta das pessoas, aleja elas para crescer. Percebe? Exercício sistêmico para trabalhar a síndrome da salvadora. Olhar para as pessoas que criaram o problema, que você acredita que é você que tem que resolver, abaixar a cabeça, imaginar que essa pessoa está na sua frente e declarar, você é grande, eu sou pequena, você com o seu destino e eu com o meu. Subiu aí, senhoras? Subiu? Para quem tá chegando agora na live, tá? Já perdeu, já estamos na quarta síndrome. Agora a gente vai para a síndrome da abandonada. Traços de caráter que entram na síndrome da abandonada, o oral e o esquizoide, porque a dor da rejeição entra com profundidade na dor do abandono. Inclusive, a dor da rejeição é a primeira e mais o primeiro e mais importante trauma que as pessoas têm e dele derivam todos os outros traumas. Então, frase interna da síndrome da abandonada. Todos vão me deixar. Causa: abandono real ou simbólico na infância, ou seja, abandono direto, os pais foram embora, ou abandono indireto, os pais estavam presentes, mas não estavam disponíveis emocionalmente para essa criança. Pais extremamente ausentes também trazem a síndrome da mulher abandonada, a síndrome da abandonada. No corpo, eu vou ver uma mulher com olhar infantil, tom de voz frágil, chora fácil, doenças comuns, depressão, crise de pânico e compulsões. Perguntas importantes para a síndrome da abandonada. Quem foi embora e eu nunca mais aceitei aqui dentro de mim? Em primeiro lugar. O que é estar só para mim? Abandono ou liberdade? Porque às vezes eu estar só para mim, eu entendo como abandono. Eu preciso do outro para não me sentir abandonada. E junto disso tem dependência emocional. Como seria se eu me tornasse minha própria presença? Percebe? Exercício para trabalhar a síndrome da abandonada. Fazer a visualização da sua criança interior sendo abraçada pela sua versão adulta. Quando eu volto e resgato essa criança e eu a tiro do abandono, a insegurança pode acabar. Subiu, senhoras?
Agora nós vamos para a síndrome da competidora. Traço associado à síndrome da competidora, rígido. Frase interna. Eu só tenho valor se eu for a melhor. Nesse lugar, eu tô na síndrome de Deus, né? Eu tô na síndrome de Deus. Então, causas importantes aqui. Comparações familiares. Crianças comparadas constantemente com outras crianças que diziam que elas deveriam ser melhores, infelizmente, desenvolvem a síndrome da competidora. Isso pode ser interno, isso pode ser externo também, tá? Valorização do desempenho. Só quando tirava 10, recebia amor, carinho e validação. Só quando era melhor, era usada como a filha troféu. Consequências: mulher invejosa, rivalidade com outras mulheres, incapacidade de cooperar. No corpo, postura ereta demais, dura, ereta demais. Sorriso de vitória constante, rigidez do maxilar. O que a gente vai ver aqui dentro junto disso, né? Doenças comuns, enxaqueca, tensão muscular, insônia, problemas de útero, senhoras. Problemas sérios de útero. Bem importante da gente entender aqui nesta síndrome. Perguntas reflexivas para a síndrome da competidora. Por que eu só me sinto viva quando tô em disputa? Conteúdo de curso. É conteúdo de curso, Márcia. O que acontece comigo se eu perder? Posso existir mesmo sem vencer? Eu tô tentando vencer quem de verdade? Porque tem alguém que eu tô tentando vencer aqui de verdade que eu não tenho clareza de quem é. Percebe? Exercício importante para a síndrome da competidora. Celebrar em voz alta 3 conquistas de pessoas próximas. Toda vez que eu vejo algo em alguém. Então, uma mulher vai lá e comenta comigo. Porque olha só, comprei um carro. Ou fiz não sei o que lá. Isso é legal. E fiz não sei mais o que lá. Olha aqui que legal. E ao invés de eu gostar, eu fico com ciúme, com inveja dessa mulher. Síndrome da competidora, senhora. Tá batendo aí? Então eu preciso parar e celebrar a conquista de outras mulheres. E eu preciso fazer isso em voz alta. Até descer pro coração. O caminho mais difícil que tu vai fazer na tua vida é tirar daqui e descer pra cá. A hora que isso acontece, todo o resto vai embora. Síndrome da mártir, senhoras. Traço de caráter associado, masoca. Frase interna: eu sofro para que os outros vivam. Causa: lealdades familiares invisíveis a todas as mulheres que sofreram do meu sistema. Dívida interna de gratidão que não pode ser paga. Consequência: autopunição, doenças psicossomáticas e vitimização. Corpo: ombros caídos, aquele olhar que a pessoa tem assim de dor, de sofrida. Sabe, senhor? Pelo amor de Deus. Respiração curta, essa mulher vai ter também. Doenças comuns, ela pode ter câncer, ela pode ter doenças autoimunes e ela pode ter dores crônicas no corpo, fibromialgia, doença de mulher com síndrome de Marte. Percebe? Aí tu olha e diz, a Dai, senta em frente, senhoras. Senta em frente, que o aulão é para quebrar quarteirão hoje. Senhoras, tá fazendo sentido para vocês? Conteúdo tá fazendo sentido para você? É bom? Tá valendo a pena esse aulão hoje? Perguntas reflexivas para a síndrome
Perguntas reflexivas para a síndrome da Marte. Bastante importante da gente entender isso, né? A quem eu tô sendo fiel através do meu sofrimento? A quem? Preciso morrer para alguém da minha família viver? Eu preciso morrer para que alguém da minha família viva? Eu preciso penar para que alguém da minha família viva? O que em mim acredita que a vida é só pagar dívidas? Senhora, quando eu estou dentro de uma estrutura aonde eu acredito, de alguma forma, que a vida tem que ser penosa, eu tenho que sofrer, que eu tenho que aguentar e que eu tenho que pagar as dívidas, porque eu devo a vida para os meus pais, eu vou ter uma vida de sofrimento e de dor e vou acreditar que isso é normal, mas não é. Exercício sistêmico para trabalhar essa síndrome terrível da Marte. Virar para todas as suas antepassadas, vira sua cabeça para o seu lado esquerdo. Imagina que tá sua mãe, sua avó, bisavó, todas as mulheres da sua família ali. E você vai declarar: queridas antepassadas, eu honro o destino de vocês, mas eu sigo com a minha vida. Certo, senhora? Agora vamos para a síndrome da invisível. 300 terapeutas, né? Vou nem falar o quantas terapeutas sofrem com essa bendita síndrome da invisível. Traço de caráter associado à síndrome da invisível é o traço de caráter esquizoide, obviamente que tem que ter rejeição para a gente trabalhar isso. Frase interna: se eu aparecer, eu vou ser atacada. Então, a mulher na síndrome da invisível, ela acredita que se ela aparecer, ela vai ser rejeitada, ela vai ser humilhada. Senhoras, a gente vai ter o Destretando Medos para acabar com o seu medo de gravar vídeo. 3 dias comigo, 20, 21 e 22 de agosto, aonde a gente vai ter uma imersão fantástica que você vai tratar os seus medos e vai sair com um protocolo para tratar o medo no seu cliente na primeira sessão. Então, assim, não perde. O valor para estar comigo por 3 dias ao vivo é R$57. Vale muito a pena. Muito a pena. Deixa eu trazer para você que dentro da síndrome da invisível, qual é a causa, né? Bullying e rejeição precoce. Luciana, você apresenta rejeição com bastante força. Apresenta rejeição, abandono, manipulação e humilhações. E eu tô vendo a tua foto bem pequenininha, né? Não tô vendo ela claramente. Consequências da síndrome da rejeição: isolamento, autocancelamento e bloqueios na carreira. Entendeu, Luciana? No corpo, postura encolhida, fala baixa, costume de não olhar para as pessoas, olhar para o chão. Percebe? Percebe? Na síndrome da invisível? Doenças comuns: depressão, crises de ansiedade e insônia. Perguntas reflexivas: quem me ensinou que me esconder era seguro? Para quem tá na live e decidiu me seguir, muito obrigada. O que eu temo que aconteça se eu brilhar? Aonde a minha potência foi silenciada? Exercício para trabalhar a síndrome da invisível. Exposição gradual. Eu preciso compartilhar uma ideia simples por semana em grupo. Eu preciso vir aqui. Pri, podemos ter mais de uma síndrome? Podemos ter até 10. Meu Deus, senhora, podemos ter muitas. Podemos ter muitas, porque todos nós temos os 5 traços de caráter. E aí, se cada traço tem uma síndrome, e se a combinação de traços geram outras síndromes, nós podemos ter várias. 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 Na próxima síndrome, nós vamos para a síndrome da controladora. Vou dizer para você que eu já tive na síndrome da salvadora
nessa aqui da controladora. Já tive na síndrome da briguenta. Ai, senhoras. Na síndrome da boazinha. Mas, olha, na mendiga, já estive, senhora. Já estive, sim. Não pense que é só a senhora que passou por isso ou que passa por isso, porque eu já estive, sim, viu? Mas como Deus é bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso lugar, não é? Então vamos levar a verdade para o terapeuta poder atender a pessoa de fato com conteúdo que mude a vida das pessoas. Porque senão não tem motivo da gente estar aqui, né? Essa é a grande verdade. Então, dentro da síndrome da controladora, traços de caráter associados, psico e rígido, frase interna. Se eu não controlar, tudo dá errado. Então, na síndrome da controladora, eu acredito que escapa pelas minhas mãos. Se eu não for a mulher que estiver ali, se não for eu que resolver, se não for eu que estiver controlando. As causas: ambientes instáveis e caóticos na infância, pais extremamente exigentes, mães e pais extremamente exigentes tornam essa mulher a controladora. Consequências: ansiedade, rigidez e frustração no corpo, mandíbula contraída. Ela faz as coisas, tá sempre com o punho cerrado, a mulher que tá pronta pra briga. E um olhar extremamente fixo. Ela é muito avaliadora. E isso vem do nosso querido traço de caráter psico, porque é ele que faz a leitura corporal e ele é o avaliador. Chile, não vim pro aulão de quarta-feira com o caderno, é loucura. Pro aulão de quarta-feira tem que vir com o caderno, senhora. Doenças comuns, gastrite, insônia, e ela pode ter também hipertensão. Por quê? Porque suporta coisa demais. Isso pode arrebentar em pressão alta. Perguntas reflexivas pra gente trabalhar, certo? A gente nem chama mais de live, né, Chile? A gente não chama mais de live, né? A gente já chama de aulão faz tempo. Vem pra cá na quarta-feira, venha com caderno, porque dificilmente você vai sair daqui sem conteúdo. Perguntas reflexivas para a síndrome da controladora. O que eu tenho medo de perder de fato se eu soltar o controle? Em quem eu não confiei lá na minha infância, em quem eu não pude confiar lá na minha infância para segurar hoje tudo assim? O que acontece se eu relaxar 5% no meu dia? 5%. Exercício importante para trabalhar a síndrome da controladora: delegar uma pequena tarefa e não acompanhar o resultado. Ela vai dizer, ai, não vou conseguir. Vai conseguir sim, vai conseguir sim. Delega uma tarefa pequena e não acompanha o resultado, certo? Agora, a gente precisa entender que as síndromes, elas são uma defesa da nossa criança ferida. São os mecanismos de defesa que nós desenvolvemos para nos proteger. E que o corpo, a mente e o comportamento acabam gritando a mesma história. O caminho não é destruir a síndrome, mas acolher a dor que gerou a síndrome. Então eu preciso parar e reconhecer as minhas máscaras e agradecer porque elas me protegeram até aqui, mas escolher viver agora de forma autêntica, onde elas não precisem mais me representar, ou elas acabam se tornando a minha identidade. E agora eu quero te trazer outras síndromes emocionais. Vamos começar pela síndrome emocional da mulher trator, né? Então, na mulher trator, eu vou ter o psico mais o rígido junto. Frase interna: se eu não atropelar, ninguém me respeita. Alguém conhece isso, senhora? É coerente pra você? Me diz. Se eu não atropelar, ninguém me respeita, Priscila. Tem que chegar chegando mesmo e virar tudo e tem que ser tudo do meu jeito. Né, senhora trator? Né? De um trator para outro trator.
Né, senhoras? Causas da síndrome da mulher trator. Cresceu em ambiente de competição, desvalorizada por ser mulher e aprendeu a endurecer para sobreviver. Quer dizer, na síndrome da mulher trator, eu endureço. Eu sou aquela mulher que vai ser tão rígida que vai ter dificuldade de rir, de se abrir. Quando alguém traz uma piada, eu fico ali. Consequências. Passa por cima dos outros. Perde as conexões afetivas porque age com grosseria. Acaba solitária e sendo admirada por todos pela força. Eu sei que você é forte, mas você não precisa mais do escudo dela para ficar inteira. Já pode ser mais leve, senhora. Por todas as que vieram antes de você. No corpo, como é que a gente vai ver a síndrome da mulher trator no corpo? Ombro projetado para frente, olhar duro, aquela mulher que olha e todo mundo diz assim, meu, que mulher braba, não dá para chegar perto dela. Ela também vai ter um andar firme, como se estivesse sempre pronta para lutar, mas ela não fica com o punho fechado como as outras, certo? Doenças comuns, hipertensão, problemas cardíacos, gastrite e enxaqueca. Pri, a síndrome da mulher trator pode gerar problema cardíaco? Meu Deus, senhora, meu Deus, porque o lugar mais ferido é justamente teu coração. Tu não abre ele para ninguém, né? Mulheres que foram extremamente feridas na infância e se tornam muito fortes na vida adulta, elas não se tornam fortes e duras só porque querem. É porque se abrir a carapaça dura, o coração é mole, é grande, é enorme. E aí vão quebrar ela de novo. Para ela não ser quebrada, ela prefere ficar dura. Prefere continuar nesse lugar. Perguntas importantes e provocativas. Eu quero ser respeitada, eu quero ser temida. Porque eu, Priscila Moreira, senhora, tá pago? Tá pago, Madalena? É ótimo, o aulão gratuito e ela coloca tá pago. Fantástico, senhora. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É para isso que a gente faz o conteúdo, né? Para valer a pena. Então, eu preciso entender se eu quero ser respeitada, se eu quero ser temida, porque eu fui essa mulher que eu queria ser temida. Porque o meu coração era muito grande e eu tinha um medo enorme do outro vir me ferir. Então eu preferia que os outros achassem que eu era um monstro, um demônio, uma mulher ruim, para que ele não se aproximasse, porque se aproximasse e eu gostasse, ia me ferir. Esta é a condição. Então, quem eu precisei atropelar internamente para mim sobreviver? E o que aconteceu é algo muito importante da gente entender aqui. Que bom, querida, fico muito feliz que você está acompanhando o conteúdo e está gostando. Mas mesmo que você não seja terapeuta, você é uma mulher que quer crescer, uma mulher que quer sair desse lugar, uma mulher que quer ser diferente. A gente tem um monte de alunas que não são terapeutas, entraram na formação para entender de análise corporal e colocar dentro do trabalho delas. Não vão se tornar terapeutas, mas querem crescer, querem sair desse lugar, querem, sabe? Querem mais. Querem mais. Não querem mais continuar sendo as mesmas, cheias de dores. Então, quando a gente olha para a síndrome da mulher trator e para tudo aquilo que ela desenvolve, né, cara? Você diz, pô, mulher com enxaqueca e tem esse monte de problema, né? Doença cardíaca e tudo mais. A grande pergunta aqui é o que acontece se eu deixar o meu coração me guiar ao invés da minha força? Porque não precisa mais ser na guerra. A gente precisa declarar que a guerra acabou. Que a gente não quer mais viver em guerra. Porque acreditar... Já começa por aqui, senhora. Se você
me conhece há pouco tempo, pelo amor de Deus, se te chamarem de guerreira, tu olha pra pessoa e diz, não, nunca, jamais, em tempo algum. A guerreira é a mulher que tem treta, tiro, bomba, sangue, inimigo, choro. Não, não, não. A gente não tá mais nesse lugar. A guerra acaba aqui, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu não quero mais guerra na minha vida, não. Eu quero paz. Paz. Para isso eu preciso declarar, a guerra acaba aqui. Eu me rendo. Eu não quero guerra. Eu quero paz. Porque todas as mulheres que vieram antes de mim já pagaram o preço da guerra física, da luta, da batalha. Chega, acabou, tá pago. Esse não é o nosso lugar, graças a Deus. Para nós sobrou ser feliz e ficar em paz. Né? A gente precisa admitir e aceitar. É isso. Exercício importante para síndrome da mulher trator. Respirar profundamente de 13 a 18 vezes por dia com consciência. Bota o pé no chão, tira a língua do céu da boca, puxa o ar, prestando atenção no oxigênio. De 13 a 18 respirações por dia, conscientes, Senhor, conscientes. Porque antes de falar nas situações de conflito, eu preciso perguntar para mim mesma se eu sou a mulher trator. Isso é força ou isso é defesa? Percebe? É aqui que a gente cresce. Eu tô me defendendo do quê? De fato. Será que o que aconteceu aqui agora merece tão profundamente a minha atenção e os meus sentimentos para que aqui dentro isso se torne uma catástrofe e eu destrua quem está aqui fora? Eu mereço que o outro fez me atinja desta forma? Por que eu estou permitindo isso? Percebe? Senhora, você não é terreno baldio. E se você não é terreno baldio, não permitir que o o outro faz te atinja é parte de não ser terreno baldio mais. Síndrome da Cinderela. Traços envolvidos. Oral e rígido. Frase interna. Alguém vai me salvar. Causas. Romantização na infância. Você vai olhar para minha cara e vai dizer, sério, Pri, sério, romantização da infância. Não foi tão ruim, não teve tanto problema, não, meu pai foi legal, minha mãe foi legal, porque se eu admitir de fato o que foi, eu perco os dois. Então eu romantizo que não foi tão ruim, que não foi tão difícil, que não teve tantos problemas. Ausência de pai protetor e de mãe acolhedora. Consequência. Espera o príncipe encantado ou fica passiva diante da própria vida, não assume autonomia porque precisa da ajuda de alguém. Ah, Pri, eu não tenho equipe. Ah, Pri, eu não entendo de não sei o que. Ah, Pri, eu não sei fazer não sei o que lá. Ah, Pri, isso aqui eu também não sei. Como se no YouTube não tivesse tutorial de até lavar arroz, né, senhora? Por favor. Por favor. Né? Por favor. No YouTube tem tutorial até... Pelo amor de Deus. Não é esse o lugar. Postura infantilizada. Voz suave demais. Olhar de espera. Doenças comuns. Depressão leve. Ansiedade. Compulsões. E principalmente compulsão afetiva. Ou seja... dependência emocional. Perguntas provocativas para a gente trabalhar a síndrome da Cinderela. O que eu perco quando espero que alguém faça por mim? Qual parte da minha vida tá parada porque eu tô aguardando que alguém venha me salvar, me resgatar, me tirar daqui?
resolver o meu problema. É a mesma coisa que um aluno que acabou de entrar na formação olhe para mim e diga assim: não, eu não quero fazer as aulas, eu quero conversar com a Priscila no privado, porque a Priscila tem que parar, eu tenho que resolver a minha vida. Por que tu não pode ir lá fazer a tua parte? Percebe? Eu não entro na posição de salvadora dos meus alunos. Eu entro na posição de professora e mentora deles durante o curso. Se formou, mesma altura que eu, terapeuta com terapeuta. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Nós todas temos o mesmo tamanho, senhoras. Nós temos a mesma altura. Tem ninguém maior que ninguém aqui. Como seria me colocar como protagonista da minha própria história, aonde eu não esperasse por ninguém, não esperasse que ninguém viesse me salvar, que ninguém viesse resolver a minha vida, que eu me levantasse e fizesse por mim. Exercício importante para trabalhar a síndrome da Cinderela. Escreva uma carta para você mesma, assumindo o papel de quem vai salvar você. Hoje eu me salvo. Eu escolho ser adulta. E a partir de hoje, quem não abandona mais você, quem fica, sou eu. Esse é o começo da carta, tá, senhora? A gente fala muito também da síndrome da Mulher Maravilha. Mas agora, eu vou trazer para vocês, de fato, a síndrome da Mulher Maravilha. Senhora, está fazendo sentido o conteúdo? Por favor, reage aqui, deixa eu entender se você tá entendendo aquilo que eu tô trazendo. Tá claro? Tá objetivo o conteúdo? Tá simples? Você tá conseguindo entender? Porque eu destrinchei isso de uma maneira infinitamente mais complexa. Mas eu precisava trazer para vocês de forma que vocês pudessem entender de fato. Então, na síndrome da Mulher Maravilha, que muito se fala, mas também você não vai ver explicação como você está vendo aqui, pegamos o traço de caráter rígido e o traço de caráter masoca, e a frase interna eu dou conta de tudo. As causas da síndrome da Mulher Maravilha é reconhecimento na infância só quando era forte, cuidava de todos e fazia além do próprio limite. Olha, aliás, Mavete, descobri minha síndrome da Cinderela hoje. Sobre isso, senhora, aqui é pra gente descobrir o que tá pegando e sair desse lugar, graças a Deus. Né? A palavra de Deus deixa claro, né? Conheceis a verdade vos libertará. Esse é o nosso lugar, vamos buscar verdade que liberta. Então, a consequência de uma mulher na infância ser reconhecida só quando era forte, de cuidar de todos e fazer sempre além do limite, vai ser exaustão, dificuldade de pedir ajuda e também isolamento emocional. No corpo, peito erguido, dificuldade de pedir ajuda, já trouxe para você. Peito erguido, essa mulher tem a respiração curta, sorriso de tá tudo bem o tempo todo, mesmo estando exausta, ou seja, o medo de pedir ajuda. É na síndrome da Mulher Maravilha que eu tenho dificuldade de olhar para o outro e dizer, eu não dou conta. Doenças comuns, burnout, fibromialgia e dores musculares crônicas. Senhora, 2 burnouts, Mulher Maravilha aqui em recuperação eterna. A síndrome da Mulher Maravilha é uma síndrome que pega muitas de nós mesmo. A dificuldade de pedir ajuda é algo muito importante da gente entender, principalmente para as mulheres. Meu amor, a gente já colocou algumas vezes aqui, calma, a live vai ficar salva. Perguntas provocativas. Até quando eu vou precisar ser invencível para ser amada? Hein, Jan? A pergunta é, quem eu não deixo cuidar de mim? Porque na síndrome da Mulher Maravilha, eu quero cuidar de todo mundo, eu não deixo ninguém cuidar de mim. Eu não sei receber,
Não sei. O que acontece se eu mostrar a minha vulnerabilidade? Se eu sentar, desabar e disser, pois é, eu não dou conta mesmo. Eu não dou. Perguntas provocativas. Até quando eu vou precisar ser invencível para ser amada? Tá tudo bem, Gorete. Tá tudo bem. Todas nós temos alguma delas para sair. Ai, Senhora. Exercício sistêmico para trabalhar a síndrome da Mulher Maravilha. Deixar alguém cuidar de você em algo simples. Preparar uma refeição, carregar um peso, abrir uma porta e dizer para você quietinha. Você junta as mãos e declara internamente: eu recebo. A síndrome da mulher é problema. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, sério, Pri? Ih, senhoras, são 23 síndromes, não vai caber nesta aula, né? Aqui é só um aparato pro aulão. Então, a síndrome da mulher problema, ela tá sempre carregando o problema dos outros, mas nunca o dela. Traços associados, masoca, mais oral. Frase interna, se eu não resolver, ninguém resolve. Causas, pais problemáticos, criança que virou a terapeuta da família, a cuidadora de todos. Consequências, vida sempre pesada, drama constante, falta de leveza. Corpo, ombros caídos, expressão de cansaço, fala acelerada, cheia de tenho que. Bateu aí? Quando tu senta, quando tu levanta da cama, tu tem que, senhora? Tá na síndrome da mulher problema? Nada, Claudiane, acho que não vamos ter parte 2 na próxima semana, não. Acho que eu vou levar isso ela pra dentro. Vou abrir mais pra vocês. Deixa eu trazer aqui pra você, senhora. Doenças comuns, enxaqueca, gastrite e problemas intestinais. Perguntas provocativas. Que parte da minha vida eu evito olhar, ocupando-me com o problema dos outros? Eu vivo ou eu sobrevivo apagando incêndios? O que aconteceria se eu dissesse isso não é meu? Porque se não é seu, você vai resolver por quê? Não é possível eu resolver o problema que é do outro. Porque resolver o problema que é do outro é comprar passagem de ônibus para ir pro meu destino e entrar no ônibus do outro. Percebe? Não dá. Qual é o exercício para trabalhar isso? É exercício sistêmico. Escrever numa folha os nomes dos problemas que não são seus. Se eu vou levar para imersão, não. Para imersão eu não vou levar as síndromes. Para imersão a gente vai trabalhar só medo. Mas tem tanta coisa para trabalhar medo, mas tanto. Desde a base estrutural do medo, até como é que o medo se constrói, como a gente alimenta o medo, o que é o medo real, o que é o medo imaginário, como se desconstrói o medo, os medos que nascem da rejeição, os medos que nascem do abandono. Nós temos os medos que vêm do sistêmico, os medos que vêm de lealdades. A senhora tem tanta coisa, não cabe nenhuma síndrome dentro da imersão de medos. E ali vamos trabalhar medo de fazer dinheiro, medo de aparecer, medo de fazer sucesso, medo de marido, todos os medos. Tudo que é medo que tu pode imaginar, medo de rejeição, tudo. Vai trabalhar tudo. Eu não entrego porcaria, né? Então vocês já sabem que a coisa aí é melhor. Então, nessa folha, no exercício sistêmico, para trabalhar a síndrome da mulher problema, eu coloco todos os problemas que não são meus. E eu vou escrever simbolicamente.
eu devolvo o que não me pertence. Tal problema e tal problema para tal pessoa. E aí, senhora, a senhora, quando uma pessoa chegar para você e disser assim: ah, porque eu preciso te contar que o meu marido fez, ele aconteceu, olha que terrível, não sei o quê. Quer dizer, ela tá vindo te contar o problema dela, né? A senhora olha com tranquilidade e diz, quando ela terminar de contar pra você, o que você quer que eu faça com essa informação? Percebe? Faz que nem eu agora, fecha a boca e faz borboleta pra ela. Né? O que você quer que eu faça com essa informação? Porque a partir do momento que não existe uma salvadora para ouvir a vítima, e quando a vítima se posiciona, eu olho para ela e digo, o que você quer que eu faça com essa informação? Essa pessoa vai assim, como assim, Pri? Quero que você me ajude. E você quer que eu fale o que para você? Ela vai dizer, não sei, que eu tenho que me separar, que ele é terrível. Eu vou virar para essa pessoa e vou dizer, tudo isso você já sabe. Então, entrega para a pessoa o que é dela. Deixa ela resolver. Quando são os seus problemas, ninguém vem resolver. E se você está no papel da vítima, de falar os seus problemas para os outros, em vez de tomar atitude e resolver, o meu conselho é quando alguém perguntar, oi, tudo bem, como é que você tá? E você vai dizer assim, ai, tá tudo bem, mais, porque atrás do mais é mais o meu marido, mais o meu filho, mais o né, mais. Aí você vai pegar e vai fazer assim, ó, tá tudo bem. E a pessoa bem. Mas o teu marido tá ótimo. E o teu filho tá ótimo. Para de levar pro outro maldição sobre a tua vida. Porque tu sai, olha pro outro e diz, ai, tá tudo bem, mas o meu marido, sabe, né? Essa pessoa chega em casa e diz assim, ai, eu encontrei com a fulana de tal. Ela disse que não tá tudo bem, né? Aquele marido dela, já falei pra ela se separar, quer dizer, tu amaldiçoa a tua vida, ajuda o outro a amaldiçoar também, né? Chega, né, senhora? Chega. Chega. Por favor. Sai desse lugar. Síndrome da mulher doente. Precisa de um diagnóstico ruim para provar que tem razão. Sério, Priscila? Seríssimo, senhoras. Seríssimo. Traços envolvidos. Masoca esquizoide. E a gente vai ter masoca mais esquizoide. O que significa que quando eu trago um traço primeiro, eu tô tentando te mostrar que esse traço seria o traço mais importante, como o segundo traço seria o outro traço que eu tô te trazendo. Frase interna. Na síndrome da mulher doente. Só serei vista se tiver alguma coisa grave. Causas. Infância onde só recebi atenção ao ficar doente. Pais hipocondríacos. Pai hipocondríaco não é pai e mãe que entende de doença, é pai e mãe que entende de remédio. Hipocondríaco é quem entende de remédio, certo? Não é quem entende de doença. Então, consequências na vida adulta. Muito importante. Não opina, só faz igual vaca. Gostei dessa, Shirley. Fantástico, Chile, obrigado. Essas minhas águias são fantásticas, né? Ai, senhora, só vocês para fazer rir esse horário desse jeito hoje à noite. Oh, meu Deus. Então, olhando para essa síndrome da mulher doente, gente, não acredito. Fui ler o que a Chile colocou ali, me deu um ataque de riso. Obrigada a falar, senhora. Quebrei a live, desculpa. Já pensou? A vítima chega pra falar contigo e ela se desossa de falar um monte de coisa. Tu vira que nem a Shirley falou, olha, síndrome da vaca. Fantástica, Shirley, obrigado. Obrigado. Voltando aqui, né? Respira. Na síndrome da mulher doente, a gente vai ter como consequência busca incessante por diagnóstico.
apego ao sofrimento. A mulher apegada ao sofrimento reforça a identidade de vítima. No corpo, olhar cansado, respiração curta, fala sempre ligada à doença. Tu conhece aquela mulher que chega perto de ti e começa: ah, porque eu fui no posto de saúde e aí as minhas costas estão assim, o médico falou que eu tô com uma hérnia, mas na verdade parece que eu vou ter que operar a coluna, porque eu não sei, talvez me dê um câncer. Ela precisa ir para um lugar de, pelo amor de Deus, olha pra mim, olha como eu sou doente, como eu sou coitadinha, como eu sou vítima, tadinha de mim, né? Então, as doenças comuns que essa mulher vai ter, de fato, todas psicossomáticas, ou seja, tudo que o emocional não deu conta de elaborar e que o corpo vai somatizar porque não foi elaborado no emocional. Ou seja, dores crônicas sem causa orgânica, ansiedade somatizada. Sabe aquelas mulheres que tem uma crise de ausência, ela cai, desmaia, mas ela escuta tudo. Ela escuta tudo. Ela não ficou fora. Percebe? Questões importantes aí para você analisar. Perguntas provocativas para a síndrome da mulher doente. Quem me olhava só quando eu estava doente na infância? O que eu ganho provando que eu sou doente? Como seria receber amor sem precisar adoecer para chamar atenção? Exercício importante, reichiano. O Reich é o homem que criou, né, a análise corporal, o pai da análise corporal. Então, exercício importante, reichiano, para a gente trabalhar a síndrome da mulher doente. Sentar em silêncio, tocar o próprio peito e repetir. Se puder, tá com os pés na grama, com os pés no chão. Isso é importante. Eu mereço cuidado mesmo estando saudável. Eu mereço cuidado mesmo quando estou saudável. Eu não preciso chamar a atenção adoecendo o meu corpo para merecer amor. Paulada, né, senhoras? Vamos combinar? Integração dessas síndromes femininas. Todas mostram uma tentativa de resolver carências da infância. São máscaras criadas para obter amor, atenção, valor e pertencimento, mas acabam aprisionando e adoecendo. O caminho não é acolher só a criança ferida, mas é libertar a mulher adulta para ela viver de forma autêntica. E aqui eu preciso te trazer que eu tenho ainda as síndromes arquetípicas emocionais. Você vai olhar para mim e vai dizer, como assim, Pri? Tem as síndromes que pegam os arquétipos. Então a gente vai ter, por exemplo, a síndrome da Wendy. Aí você vai dizer para mim, como assim, Pri? A mulher que assume o papel de mãe do parceiro ou dos outros. Porque a Wendy é a eterna apaixonada pelo Peter Pan que não fica com ele. Percebe? Traços associados, oral mais masoca. Frase inconsciente, eu só sou amada se eu cuidar de você como mãe. Então essa mulher é a mãe de todo mundo, inclusive do marido. Causas. Na infância ela precisou cuidar dos pais, dos irmãos, houve a inversão de papéis e, portanto, a parentificação, a ausência de adultos responsáveis. Aqui a gente entende que nas consequências essa mulher atrai parceiros imaturos, relações codependentes, nunca é vista como uma mulher desejável, ela tem um olhar de ternura infantil e por isso ela não é vista como uma mulher desejável, apenas como a cuidadora. Então, ela traz ombros
projetados para frente como se ela carregasse o mundo nas costas. Eu quero te trazer da importância da gente entender que o olhar dela é um olhar de ternura, um olhar infantil, e ela tem um sorriso acolhedor, mas ela não é vista como uma mulher que merece ser desejada pelos homens, e sim como uma mulher que é uma querida, que é uma mãe. Percebe? Então, as doenças que a gente vai ver aqui são dores na lombar, cansaço crônico e vários problemas hormonais. As perguntas reflexivas são: quem eu precisei maternar para ser notada? Meu papai ou a minha mamãe? Eu virei mamãe do meu papai ou da minha mamãe? Mamãe dos meus irmãos? É, nossa, Pri. É isso mesmo. Eu tô sendo a mãe quando eu deveria ser a parceira? O que eu ganho mantendo essa posição de cuidadora eterna, aonde ninguém cuida de mim e eu de todo mundo? Aqui a música, a Amélia que era mulher de verdade, né, senhora? Porque a Amélia cuida de todo mundo, tá sempre esculachada, sempre esculhambada, sempre com a roupa jogada, sempre com o cabelo esbagaçado. É a mulher que tá pronta para todo mundo, menos para ela mesma. Eu espero que tenha subido, de verdade. Exercício sistêmico. Dizer em voz alta: eu sou filha. Eu sou filha. Você é minha mãe e meu pai. Se estende a mão, abaixa a cabeça. Eu sou filha. Você é minha mãe e meu pai. Eu não preciso cuidar de vocês. Sinto muito, pai e mãe. Eu não posso salvar vocês. É nesse lugar. Agora eu escolho ser mulher e ser parceira. Eu não sou mais mãe de ninguém. Se for necessário, devolve. Olha pro seu pai, pra sua mãe e diz: eu devolvo você pro vovô e pra vovó. Eu devolvo você, mamãe, pro papai. Eu devolvo você, papai, pra mamãe. Não é seu. Você não precisa carregar o que não é seu. Síndrome da Alice. Aí eu digo pra você, né? Eu cheguei em 23 síndromes, estudando os traços de caráter nesses 5 anos, aí dentro dos meus estudos. Mas você já ouviu falar de síndrome da Alice? Vive no mundo da fantasia, negando a realidade dura da própria vida. Traços associados: esquizoide e oral. Frase inconsciente: a realidade é dolorosa demais, então eu fujo. Causa: é importante demais. Quase tudo é inconsciente, né? Quase tudo é inconsciente. Causa importante da gente entender na síndrome da Alice: infância com rejeição, hostilidade, refúgio em fantasias, livros e imaginação. Consequência: dificuldade com lidar com as responsabilidades, infantilização, viver sempre em outro lugar. A mulher que tá com 40 anos morando na casa do pai e da mãe fazendo dívida para os pais pagarem. Infantilizada. No corpo: olhar distante, fala sonhadora, movimentos leves. Doenças comuns: depressão, ansiedade, dissociação, insônia. Aquela pessoa que você conversa com ela e fica fazendo assim, tá no mundo da lua. Exercício reichiano para trabalhar a síndrome da Alice. Pé descalço, no chão, terra, mato, grama. Trabalhar enraizamento. Trabalhar aterramento. Andar descalça sentindo o chão e dizendo: eu pertenço à realidade. Eu posso lidar com aquilo que é real. Porque a gente vai ver na síndrome da Alice mulheres, inclusive, que romantizam a dor que elas viveram. Ai, não foi tão... Não, eu fui abusada, mas não foi tão pesado assim. Não, já passou, não é nada. Eu não quero entrar em contato com a realidade que é dolorosa. Então eu crio uma ideia
de que aquilo que eu vivi não tem tanto peso assim. Síndrome da Afrodite. A mulher que busca a validação pelo poder de sedução e beleza. Tá assim na internet. Assim. Tá cheio. Aquela mulher que tira print. No print só sai a bunda, não sai a face. Né? Imagina que uma mulher vai tirar o print da nádega sem mostrar o rosto. Então não importa quem eu sou, não importa a minha identidade, só importa a minha bunda, né? Traços associados, rígido e psico. Frase inconsciente, meu valor tá na minha aparência e no desejo que eu causo no outro. Consequência, valorização extrema da beleza na infância, elogios apenas físicos e ausência de reconhecimento interno. Você pega e você olha mulheres como Débora Seco, Juliana Paz, e elas hoje estão mais velhas, né, senhoras? Mas você olha para mulheres muito novas, muito bonitas, corpo muito malhado. Gente, como é que é o nome da menina que voltou com o jogador lá? Eu esqueço de todo mundo na internet. A loira, que tem 300 mil seguidores e que teve problemas com a Beth aí, eu esqueço, a Virgínia, fiz a leitura corporal dela. Você olha a Virgínia antes e depois, tudo que ela faz, qualquer foto, qualquer coisa, é corpo, olhem para o meu corpo, olhem o quanto eu sou desejável, né? O meu valor está no desejo que eu sou capaz de causar em outro homem ou em outra mulher. E isso por quê? Porque houve ausência de reconhecimento interno como pessoa, com valores, dignidade, por ser quem é. A consequência, relações superficiais, medo de envelhecer, vazio emocional, mesmo sendo admirada. O que na internet não é. Corpo, postura ereta, andar sedutor e olhar magnético. Doenças comuns, distúrbios alimentares, ansiedade, depressão e compulsão estética. Eu vou dizer para você, terapeuta, que se associar a uma clínica estética para que você trate o emocional da mulher que vai lá botar botox, fazer um monte de coisa para mudar tudo, porque ela precisa mudar aqui dentro, é um baita de um negócio. Mas é um baita do negócio. Perguntas reflexivas para a síndrome da Afrodite. Quem me ensinou que minha beleza vale mais que a minha essência? O que acontece comigo quando eu não sou desejada? Eu me amo além do que eu vejo no espelho? Ou só o que está no espelho é que eu amo? Quer dizer que o dia que o espelho rachar, acabou o amor por mim? Exercício importante para trabalhar a síndrome da Afrodite. Ficar de frente para o espelho e repetir: minha beleza não está na minha alma. Minha beleza não está na minha alma. A minha beleza real está na minha alma, sim. Eu sou desejável porque eu sou inteira. Não é só o meu corpo. É a minha alma que importa. Aí, senhoras, nós vamos ter a síndrome da Rapunzel, a mulher aprisionada, esperando o resgate e isolada de si mesma. Traços associados, esquizoide oral. Quero que você perceba que eu estou trazendo esquizoide oral em algumas síndromes. O que significa que rejeição e abandono geram muitas síndromes. É de extrema importância entender isso. Então, frase inconsciente. Dá um livro. A gente tem um livro de arquétipos, né, que está montado com, acho que, 270 páginas de arquétipo já está pronto. Daí que ela pode me corrigir. E a gente tem o de psicossomática pronto com 540 páginas, senhora. Tem tanta coisa que tu, ó, tá fantástico. Conteúdo é o que a gente mais tem, graças a Deus. Então, na síndrome da Rapunzel,
Como eu te trouxe, os traços associados são esquizoide ou oral. A frase inconsciente é: eu tô presa e alguém precisa me libertar. Causa: superproteção dos pais ou controle excessivo dos pais, isolamento, medo do mundo externo. É o que a gente vai ter dentro dessa mulher como causa dessa síndrome. Porque essa mulher, ela entra num lugar muito severo de consequências de reclusão, de dependência, de dificuldade de se lançar no mundo, de medo de arriscar. No corpo ela vai ter uma postura retraída, um olhar, como é que eu vou dizer, literalmente o simbólico da mulher que olha pela janela. Você vai dizer pra mim como aquela mulher que, sabe, fica espiando assim? É como se ela tivesse medo de tudo. Medo de tudo. Porque ela tem medo de arriscar. Mulheres que foram super protegidas têm medo profundo de arriscar. Medo de aparecer, medo de crescer, medo da responsabilidade, medo de fazer sucesso. E nós vamos ter uma lista de medos gigantesca aqui. Ainda a gente vai ter, dentro da estrutura do corpo dela, uma voz com uma fala mais baixa. Porque ela é uma mulher retraída, ela foi super protegida, lembra? Os pais controlaram demais, a isolaram, ela não sabe se posicionar no mundo, ela tem medo. Então, doenças comuns, depressão, transtornos ansiosos e fobias sociais. Pergunta reflexiva, importante aqui para a gente conseguir entender. Quem construiu a torre aonde eu me escondo? Do que eu me protejo quando eu escolho isolamento? O que acontece se eu abrir a porta e tomar decisão por mim mesma? Exercício sistêmico para trabalhar a síndrome da Rapunzel. Visualizar você mesma descendo da torre e declarando: eu escolho caminhar com as minhas próprias pernas. Senhora, pode parecer para você que o exercício que eu estou trazendo ele é muito simples, mas eu preciso dizer a você que não é um exercício enorme e mirabolante, muitas vezes, de que uma mulher precisa para sair da onde ela está. É, de fato, de tomada de consciência, de decisão e de coragem. E de um bom exercício que traga resultado. Senhoras, a síndrome da Poliana. A mulher que mascara as dores com otimismo tóxico. Eu vejo isso demais e isso é desesperador. Sempre tá tudo bem. Traços associados: rígido, masoca e oral. Frase inconsciente: se eu reclamar, não vão me amar. Então, a causa: ambiente onde chorar era proibido, necessidade de esconder a dor para manter a paz. Consequência: reprime a própria tristeza, raiva, frustração, aparenta felicidade quando por dentro está sangrando. Corpo: sorriso fixo, olhar cansado e voz sempre animada. Doenças mais comuns: fibromialgia, doenças autoimunes e depressão mascarada. Perguntas reflexivas: o que eu escondo atrás do meu sorriso? Quem eu protejo ao negar as minhas dores? O que acontece se eu dissesse: hoje eu não tô bem? Exercício: escrever sem filtros todas as dores escondidas, depois rasgar e queimar como ritual de liberação. Essas síndromes mostram como uma mulher moderna carrega feridas muito antigas, senhoras. Entre a necessidade de ser salva, de ser desejada, de ser forte ou de ser invisível. Todas têm raízes em feridas da infância e nos traços de caráter que moldam tanto a nossa psique quanto o nosso corpo.
E uma frase importante de cura para todas elas, que a gente pudesse trabalhar todas elas, seria: eu não preciso ser perfeita, forte, bela, nem invisível para ser amada. Eu já sou suficiente só por existir. O fato de você conseguir compreender que só por existir, só porque você nasceu, só porque você está aqui, você é digna, e que isso deveria ser mais que o suficiente, é sobre isso, senhoras. Ainda vou dizer a vocês que ficamos com mais muitas outras síndromes. Ainda temos, só para você ter uma ideia, temos aí pelo menos mais 16 síndromes. Eu espero ter te ajudado, ter ajudado no teu trabalho, ter feito você entender comportamento das mulheres, porquê, da onde vem, traço de caráter junto. E eu espero que isso possa ter te ajudado a entender muitas coisas. Pergunta, Luciana Marcondes. Você queria fazer a pergunta? Pode perguntar, por favor. Senhoras, não é uma coisa simples, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, para que eu encontre ela mais rápido. Deixa eu ver aqui. Lu, faz a pergunta, Luciana Marcondes, por favor. Achei. Deixa eu ver. Ah, senhora, tá muito claro. Lu, deixa eu deixar uma coisa clara para você, tá? Questões com rejeição muito importantes, abandono muito importante, mas tem muita humilhação também. E sim, tem problemas bem importantes com seu pai, bem importantes. Eu achei seu Instagram, problemas bem importantes com seu pai. Você é salvadora, tá pronta para todo mundo, e quando é para você, você procrastina sempre. 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 Talvez você ache o seu pai um fraco. Mulheres que acham que o pai é um coitadinho, que a mãe é a malvada, vão ser as mulheres que não assumem o masculino, a força desse masculino para a própria vida, e aí não vão romper e não vão conseguir crescer profissionalmente, porque vem o pai como coitadinho e a mãe como malvada, percebe? Nesse lugar. Andressa, eu não tô verificando o Instagram dela, eu fui buscar o Instagram dela para fazer a leitura corporal. Então eu percebo o medo de ser trocada, atraída, excluída, mas eu percebo muitas humilhações. É muito importante isso em você. Também me mostra que você... Cara, você carrega muita dor. Muita dor. Tem muita coisa para olhar, Lu. Muita coisa para olhar. Saia do meio do casamento dos seus pais. Saia do meio do casamento dos seus pais. O que a sua mãe fez com o seu pai, o que o seu pai aceitou é deles. Não é seu, Lu. Não é seu, Lu. Não importa o que você acha. Não importa o que você pensa sobre isso. É deles. E enquanto nós ficamos viradas para o passado, avaliando o casamento dos nossos pais como certo e errado, a gente vai viver aquilo que os nossos pais não viveram. Porque daí tu tá tentando ser na vida, pros outros, o homem que o teu pai não foi. Aquela que quer ser a dona da verdade dentro de casa e muito provavelmente a cabeça junto do marido, não deixando esse marido tomar conta, né? E nesse lugar, meu amor, esquece, não tem crescimento, não tem crescimento. Olhando para o seu Instagram também, senhoras, tem 308 pessoas te seguindo e 471 você segue. Baixa esse número de seguidores para 43, 41 no máximo, no máximo. Eu preferia que você seguisse apenas 30 pessoas.
Você sofre muito porque você entrou numa relação e resolveu ser mãe do cara. E agora você precisa... Quer dizer, você tá tentando salvar seu pai, né? Porque você tá com um homem que é igual ao seu pai. Que se preocupa com todo mundo, cuida de todo mundo e não olha pra você. Você fica tentando ser escolhido o tempo inteiro. Que nem a sua mãe. Aí você julga ela, né? Aí você tá vivendo a mesma história pra você olhar e dizer: é, mãe, não era fácil pra você. O meu pai não era tão bonzinho quanto eu achei que era. Você sofreu muito. Percebe? Nesse lugar. Nesse lugar. Você colocou aqui, terapeuta cristã. Quando você coloca terapeuta cristã, só mulheres cristãs você vai atender. E mulher cristã, muitas vezes, não quer terapia. Porque vem cheia de dogma que Jesus vai curar. Então toma cuidado com esse terapeuta cristã. Depois, especialista em transtornos graves. Especialista em transtornos graves é Pereirão do Instagram. Quer dizer, a tua bio foi escrita para outro terapeuta. Ela não foi escrita para que um cliente chegue aqui e diga... A cliente não acorda dizendo assim: eu quero uma especialista em transtornos graves hoje. A cliente acorda e diz assim, ó: por que eu ainda tô nessa droga de relacionamento? Por que eu não consigo sair de casa e ter coragem para entrar no lugar porque eu passo mal? O que eu faço para parar de passar mal e voltar a trabalhar? A pessoa não acorda pensando transtorno grave, ó, vou resolver. Não é isso. Muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Tira o formado em TRG da sua bio. Tira a formação Inter. Por que você quer colocar o teu currículo vitae no Instagram? Por acaso você vê no meu Instagram que eu sou psicanalista clínica, forense, sistêmica, que eu tenho todas as formações de leitura corporal do Brasil, e psicossomática, não vê. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque não precisa. Porque a autoridade não é sobre transformar a tua bio num lugar que todo mundo vai olhar e ver que, nossa, ela é formada. Isso aí precisa no máximo estar no destaque. Teus 3 posts fixados. O primeiro, quem é você? Quais são seus valores morais? Ali pode ter a história da Lu e ali pode ter que a Lu conheceu a TRG, se formou na TRG, beleza. Mas a Lu escrever TRG na bio dela faz o cliente chegar lá, olhar e dizer o que é TRG e encontrar alguém dizendo assim: você sabia que qualquer um pode ser terapeuta? Para de colocar o teu Instagram a favor de vender a técnica do outro, você não precisa disso. Até porque o seu Código Brasileiro de Ocupação de Terapeuta é terapeuta integrativa, senhora. Você não é terapeuta tralala técnica nenhuma. As minhas alunas não são obrigadas a colocar terapeuta águia, nem analista corporal sistêmica, nem formada por Priscila Moreno, nada disso. O meu tráfico pago eu faço. A minha aluna vai trabalhar para fazer o dinheiro dela no Instagram dela. Ela vai lá colocar terapeuta integrativa. Ela não vai colocar mais nada. E no que depender de mim, nem coloca isso na bio também. Né? Então, assim, o segundo post do seu Instagram. Segundo post do seu Instagram. Como é o seu atendimento? Pelo menos 3 casos que você realmente transformou a vida. Eu quero nesse segundo post aqui, Lu, 3 casos de pessoas que, assim, uau, que foi contigo. E no terceiro post fixado, eu quero a Lu atendendo. Quero que a pessoa veja a Lu atendendo. Como é que é o atendimento com a Lu? Com uma CTA fantástica. Você quer ser bem cuidado assim? Você quer ser bem cuidada assim? Vem aqui que eu posso te ajudar, me chama no direct. O Instagram é um lugar para a gente desenvolver relacionamento. Eu fiz uma live para vocês de 1h45 minutos. E dentro dela eu falei uma vez do evento que eu vou fazer 21, 22 e 23. Essa live é para construir relacionamento. Ela não é para vender o Destretando. Quando for o momento do Destretando, eu vou falar disso no Stories. Se você não se sente segura para comprar de mim uma imersão de 3 dias, a gente vai ter aulão dia 14. É só você colocar seu WhatsApp aqui no Instagram, que você vai estar comigo dentro do Zoom no aulão do Laboratório de Medos. Mas eu não estou aqui no Instagram para vender
nada. Eu fiz um pequeno convite. Eu estou aqui para gerar relacionamento. Se eu tô aqui para gerar relacionamento, eu tô aqui para servir. Se eu tô aqui para servir, e é isso que é importante para você, é isso que a gente vai olhar. Vamos fazer o seguinte, muita gente aqui precisava que eu olhasse o Instagram, bota aqui para mim, deixa eu entender, antes de eu encerrar a live. Lu, vai mudar tudo aquilo e depois me chama lá para me olhar se tá melhor, beleza? Vamos colocar nessa bio, tu precisa entender uma série de coisas, Lu, que eu precisaria fazer uma live sobre o que é, como é que a gente trabalha com o Instagram, porque é muito confuso para vocês. Vocês entram no Instagram sem saber para que ele serve, como agir, como alimentar o Instagram, e aí o Instagram não cresce, tu não cresce, porque o teu Instagram, ele é o Instagram que manda a pessoa embora, Lu. Entende? Não dá. Não dá. Não tem condição. E o que me deixa chateada é que os outros cursos vendem mais um curso para você aprender o Instagram. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, não. Eu fiz um destretando com os meus alunos, 3 dias destretando venda, aonde de manhã até de noite a gente falou de tudo. De tudo, 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 tudo. Então, eu quero saber quantas mulheres aqui querem que eu olhe o Instagram. Porque o que eu vou fazer? Vou abrir a caixinha de perguntas. Vou abrir a caixinha de perguntas agora. E tu vai pegar e vai colocar na caixinha de perguntas o seu Instagram para que eu possa olhar. Amanhã, senhoras. Certo? Vou fazer aqui dentro da live para tu nem olhar para mim e dizer assim, mas a Pri disse que abria a caixinha de pergunta e não abriu. Se você quer leitura corporal, você vai colocar para mim aqui. Se você quer leitura corporal, você vai colocar para mim exclusivamente, opa, aqui, vou colocar a caixinha, beleza. Então, coloquei aqui, ó, faça uma pergunta, concluir, simples assim. Tu vai lá e tu vai colocar, Pri, olha meu Instagram, vai botar o teu arroba, ok? E eu vou analisar teu Instagram amanhã, te direcionar para esse Instagram ficar melhor. Tu vai dizer pra mim com o que tu quer trabalhar, porque com o que tu quer trabalhar? Eu não tenho como ir lá no teu Instagram e dizer pra você, coloca essa frase no Instagram, se eu não sei com o que tu quer trabalhar. Se você quer leitura corporal, você vai colocar lá, Pri, olha aqui o meu Instagram, leitura corporal. Vou fazer sua leitura amanhã no Stories, ok? Então assim, ó, senhoras, não tem como não te ajudar. Então agora eu quero te pedir um favor muito importante. Tu vai mandar esse aviãozinho, quando a gente encerrar a live, para todas as tuas amigas terapeutas, para a gente levar conteúdo de qualidade para outras mulheres, porque o meu papel aqui é ajudar a toda terapeuta que chega aqui, a ela poder ter mais recursos dentro da estrutura que ela entrega. Então, uma mulher que conhece uma parte das síndromes emocionais já consegue entender como é que ela vai lidar com essa mulher. Quando essa mulher chega aqui, já tem um exercício para trabalhar com essa mulher. Obviamente que não é os 200 exercícios que a gente tem dentro da formação, né, a profundidade deles. Mas eu te trouxe conteúdo para ti crescer e para tu ter conteúdo de fato para trabalhar com as pessoas. Então, por quê? Porque eu acredito que nós temos que ser uma mulher que levanta outras mulheres, né? Nós temos que ser mulheres que levantam outras mulheres. Seja uma mulher que levanta outras mulheres, manda um aviãozinho e ajuda as suas amigas terapeutas para que todo mundo tenha conteúdo de qualidade e possa atender mulheres de maneira real, de fato, mulheres que saiam da dor. É sobre isso, senhoras. Foi um prazer estar com vocês até agora. Semana que vem nós temos outro aulão. Vou decidir se vou trazer a segunda parte ou não, se vou trazer conteúdo novo. Pelo que me parece, vocês precisam muito de uma live sobre Instagram, mas precisam muito de uma live sobre atendimento infantil, e sobre muitas outras coisas. Acho que vou botar uma enquete no Stories para isso ficar mais fácil. Então a gente se vê amanhã no Stories. Foi um prazer estar com você. Deus te abençoe profundamente. Espero que o conteúdo tenha feito diferença na sua vida, porque é sobre isso. Que Deus te abençoe profundamente. Andréia Freitas, vai lá e coloca na caixinha de perguntas que amanhã eu faço a leitura para você, meu amor. Tá certo? Fiquem com Deus, senhoras. Beijo.